Você já ouviu falar a respeito da prisão de Satanás e o milênio? Muitos dizem que Satanás será aprisionado por um tempo, e muitos acreditam que os salvos estarão no céu um período chamado 1000 anos. Mas será que isso é verdade? O que você pensa a respeito desse assunto? É tudo que vamos ver no vídeo de hoje, nessa quinta lição da nossa série O Caminho para a Eternidade. Para isso, convido já você a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar. Sem mais delongas, vamos lá. A Bíblia, no livro de Apocalipse 20, no verso 6, a palavra de Deus nos diz o seguinte: Felizes e santos são aqueles que tomam parte na primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Pelo contrário, eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. A Bíblia fala um período de 1000 anos, mas quem fará parte desse período de 1000 anos são aqueles que irão participar na primeira ressurreição. São aqueles que morreram em Cristo, são aqueles que morreram na fé, são aqueles que foram martirizados. Esses farão parte da primeira ressurreição e reinarão com Cristo um período chamado 1000 anos. Quando vamos para o livro de Tessalonicenses, a Bíblia nos fala o seguinte: Pois quando for dada a ordem pela voz do arcanjo e quando a trombeta de Deus ressoar, o próprio Senhor descerá do céu. E então aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, nós os que estivermos vivos naquele tempo seremos levados juntamente com Ele entre as nuvens, a fim de nos encontrarmos com o Senhor nos ares. E assim nós estaremos para sempre com o nosso Senhor. A Bíblia diz que na história da humanidade haverá dois grandes momentos dessa história, que é a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. A primeira ressurreição é a ressurreição para a vida eterna, é a ressurreição para a glória de Deus. E a segunda ressurreição é a ressurreição para a vergonha eterna, é a ressurreição para a condenação eterna. E nós, como filhos de Deus, temos que lutar muito, temos que buscar muito a Deus, temos que orar muito para nós participarmos da primeira ressurreição, que é a comunhão com Deus, onde que esses que farão parte da primeira ressurreição serão ressuscitados com Jesus na sua vinda e também serão transformados e serão arrebatados e vão se cruzar com o Senhor nos ares. Por que Jesus Cristo ele vai estar nos ares? Cristo vai estar nos ares porque a terra é contaminada pelo pecado. Na segunda volta de Jesus, Cristo não vai mais pisar essa terra. Cristo vai estar sobre as alturas e Cristo vai ressuscitar os mortos. E esses mortos que morreram em Cristo e vão participar da primeira ressurreição serão transformados, serão arrebatados e vão se avistar com Cristo no céu. E a Bíblia diz que os vivos que serão encontrados naquele momento em vida, estando eles em Cristo, a Bíblia diz que esses serão transformados e também serão arrebatados. E veja só a Bíblia o que diz no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15. Diz o seguinte: Mas ouçam, eu vou contar um segredo para vocês. Nem todos nós morreremos, mas todos seremos transformados num segundo, num abrir e fechar de olhos. Quando a última trombeta tocar, a trombeta tocará, os mortos ressuscitarão para a imortalidade, e nós que ainda estivermos vivos seremos transformados. Pois é necessário que este corpo que é mortal vista-se com o que é imortal, e que o corpo que morre vista-se com o que não morre. A Bíblia diz que os mortos serão transformados, terão um corpo imortal, um corpo que não vai mais padecer a doença, um corpo que não vai mais padecer a morte. E também a Bíblia diz que os vivos em Cristo serão transformados, terão também um corpo glorioso, um corpo a qual Adão e Eva tinham antes da queda do pecado. Que corpo maravilhoso! Nós, como filhos de Deus, temos que orar para podermos fazer parte dessa primeira ressurreição. A segunda ressurreição é a ressurreição para a vergonha eterna, é a ressurreição para a morte eterna, é a ressurreição para não ganharmos a salvação. E nós, a cada dia, temos que buscar a Jesus. A cada dia, temos que buscar a Deus, orar a Deus, lermos a palavra de Deus e também buscar a estar sempre na comunhão com esse Deus, para garantirmos a nossa salvação. E sendo assim, a Bíblia diz que se nós morrermos em Cristo, se nós morrermos na fé, Jesus Cristo, quando Ele vier, Ele vai nos transformar, vai nos ressuscitar, vai nos arrebatar aos altos céus e nós iremos morar com Cristo um período chamado 1000 anos. E nós seremos sacerdotes de Deus. Que maravilha! Que coisa tão maravilhosa que nós encontramos na palavra de Deus. Aonde estarão os maus nesse período? Aonde estarão os ímpios na volta de Jesus, quando a trombeta de Deus tocar
e quando os mortos em Cristo ressuscitarem. Veja o que diz o livro de Apocalipse. Diz o seguinte, o capítulo 20, verso 5. O restante dos mortos não reviveu até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Na primeira ressurreição, apenas vai ressuscitar aqueles que morreram em Cristo, aqueles que morreram na fé, aqueles que foram martirizados, aqueles que morreram por conta do Evangelho, aqueles que morreram por conta da palavra de Deus. Esses que vão ressuscitar primeiro e farão parte do reino de Deus. E esses irão reinar com Cristo um período chamado 1000 anos. E a Bíblia diz que aqueles mortos que morreram sem Cristo, ímpios, aqueles que morreram sem aceitar a Jesus em sua vida, continuarão no pó. E esses farão parte da segunda ressurreição, onde eles serão ressuscitados para a condenação eterna. Veja qual será a condição da terra nesse instante. A Bíblia diz o seguinte: olhei para a terra, mas reinava o caos, e não tinha nada nela. Olhei para o céu, mas não tinha luz. Olhei para as montanhas, e elas estavam tremendo. Todos os montes que se estremeceram. Olhei e vi que não havia nenhum ser humano, e todas as aves do céu tinham desaparecido. Vi que a terra fértil tinha virado um deserto, e todas as cidades tinham sido destruídas pela obra do Senhor. A sua fúria ardente fez isso. A Bíblia deixa claro e diz que na vinda de Cristo, quando Cristo vier, a terra ficará desolada, a terra ficará um caos, a terra ficará vazia, sem ninguém. E quando a terra ficar vazia, a Bíblia deixa claro que Satanás estará sozinho nesse mundo, nesse planeta Terra, sem ninguém para poder tentar. Aí nós estamos perante a prisão de Satanás. Mas a prisão de Satanás não vai ser uma prisão literal, será uma prisão circunstancial. Por quê? Porque Satanás não vai ter mais ninguém para persuadir, não vai ter mais ninguém para poder enganar, não vai ter mais ninguém para poder corromper. E a Bíblia nos chama a atenção dizendo que a terra vai ser um caos, a terra vai ser um lugar inseguro para habitar os seres humanos. Nesse momento, os vivos serão transformados, estarão no céu, os mortos serão ressuscitados, transformados, estarão no céu. Satanás estará sozinho aqui com seus anjos, vagando de um lugar para outro, à procura de quem para poder tentar. E a Bíblia, no livro de Apocalipse, deixa bem claro a respeito desta prisão de Satanás. Lemos o seguinte: depois vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele agarrou o dragão, e isto é a antiga serpente, que é o diabo, o Satanás, e o prendeu por 1000 anos. O anjo jogou no abismo, o fechou e selou a entrada sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que se completasse os 1000 anos. Depois disso, será necessário que ele seja solto por um curto espaço de tempo. Então nós encontramos que Satanás será aprisionado e também será solto. E nós, como nós aprendemos que Satanás, quando ele for aprisionado, ele será aprisionado e depois importa que Satanás também será solto. Mas a prisão de Satanás não vai ser uma prisão literal, como alguns querem ensinar, mas sim será uma prisão circunstancial. De lembrar que o livro de Apocalipse é um livro que contém muita simbologia e contém também muitos símbolos. E para isso nós temos que entender no sentido profético. Satanás será aprisionado sim, mas será solto por um tempo. E Satanás não terá pessoas para enganar. A ausência de pessoas para ele poder enganar, essa ausência que vai mostrar, ou seja, que vai significar a prisão de Satanás. Satanás será aprisionado, mas não será a prisão literal, mas sim será a prisão circunstancial. E nós, no próximo episódio, iremos falar a respeito da soltura de Satanás. E veja só o que a Bíblia diz: examinais a Escritura, pois vós cuidais ter nela a vida eterna, pois ela de mim testifica. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso, querido, eu e você temos que orar para nós sermos arrebatados quando Cristo vier. E esse é mais um vídeo daqui no nosso canal. Eu convido já você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, comente e compartilhe. Eu fico por aqui e vejo no próximo episódio. E tchau!